meu nome é Luiz Said, eu sou analista de sistemas, formado em ciência da computação, mas nas horas vagas eu me dedico à literatura. Então eu já lancei 2 livros, O Crime do Milênio, em 2002, e Antes de Morrer, Punição, agora no final de 2020. Os dois são policiais, que é o tema que eu gosto de escrever. Vou lançar um outro livro agora, no meio do ano, chamado Luz e Sombra, Perdição, pela Drago Editorial. Quem tiver interesse em adquirir o meu último livro aqui, o Antes de Morrer, Punição, que é o início de uma trilogia. O segundo sai agora, como eu disse, Luz e Sombra. Ele está no site da dragoeditorial.com. Quem tiver interesse, tá lá. Bom, então esse canal é para falar, obviamente, de literatura. Então eu decidi criar 3 blocos. O primeiro vai ser um tema variável e hoje a gente vai começar com técnicas de escrita. O segundo bloco eu vou estar falando sobre sugestão literária, um livro interessante que a gente possa compartilhar aí. E o terceiro e último bloco vai ser um audiobook sobre esse livro Antes de Morrer, Punição. Então fique até o final, se vocês gostarem dê um like, se inscrevam no canal e vamos em frente. Bom pessoal, técnica de escrita, cada autor tem a sua. Eu particularmente eu vou falar da minha. Agora antes de entrar na técnica especificamente, eu queria só falar 2 dicas. Que a primeira é o seguinte: se você quer escrever, é necessário que você leia bastante. Ler é essencial, porque você melhora seu vocabulário, tem conhecimento e isso facilita escrever. Então essa é a sugestão que eu tenho. Ler muito de tudo, eu leio desde revista em quadrinho até livro, tudo mais. Então isso é importante. A segunda coisa que eu acho importante, antes de você começar a escrever, é que você pense em escrever para você. Tem muitos autores que discordam disso, que acham que a gente tem que escrever para os outros. Mas eu acho que isso é uma forma de comercialização. Você comercializar, publicar o livro é uma consequência do seu trabalho, mas eu acredito que a gente tem que escrever para a gente primeiro por prazer. E depois a gente pensa, dependendo do resultado do trabalho, se dá para publicar e comercializar e tal. Então essas são as 2 coisas que eu queria falar sobre antes de começar. Então falando das minhas técnicas, eu, como alguns sabem, eu sou formado em ciência da computação. E nas horas vagas eu me atrevo um pouquinho a escrever. Mas o que eu desenvolvi, né? Eu desenvolvi uma coisa que eu chamo de diagrama de contexto. É como se fosse um resumão do livro. Eu escrevo do início ao fim. Nesse momento não estou me preocupando em detalhe, em investimento de personagem, nada. Simplesmente eu coloco a ideia no papel. Comparando assim com o cinema, seria a criação do argumento. O argumento é o quê? São 2 ou 3 páginas que está contando o começo, o meio e fim do filme. E a partir desse argumento se cria o roteiro do filme. Então a minha ideia é mais ou menos essa, eu crio um resumão do livro. Só que é um livro, não é um filme de 2 horas, é um livro com mais de 200 páginas provavelmente. Então esse meu resumão, às vezes eu termino ele com 70 páginas, 75, depende. Então esse diagrama de contexto, que eu chamo também de nível 0, é isso, é o resumo do livro como um todo, o início, o meio e fim. As coisas podem mudar? Ah, lógico que pode mudar. Vamos supor que no meio do caminho eu mude o final, resolva que não vai ser daquele jeito, mas pelo menos eu tenho já um horizonte para me guiar. Então isso que eu chamo de nível 0. Quando eu acabo de escrever o nível 0, eu volto e começo a explodir isso em níveis. Então nível 1, ou capítulo, como queira. Aí sim eu começo a me preocupar com os detalhes, com o local, essas coisas todas. Em paralelo a isso, eu tenho um fichário, que eu chamo de fichário, que é para cada personagem que eu crio, eu coloco ele no fichário. Eu costumo brincar que eu fico no Alt Tab, que é Word e Excel. Na planilha Excel é onde eu deixo o fichário. Então para cada personagem eu tenho lá características físicas, psicológicas, onde trabalha, onde mora, se tem veículo, enfim, todas as características inerentes àquele personagem. Isso é muito importante porque você não se perca na história. Um exemplo, você pode usar um personagem no início do livro e ele só vai aparecer depois lá para o final. E vamos supor que no início você falou que ele tinha olhos verdes e lá no final você descreve o cara com olhos castanhos. É um erro tosco, mas
que a gente consegue sanar esse problema dando uma olhada sempre no fichário. Então o fichário está sempre aberto. Eu crio um personagem, olho, vou usar esse personagem de novo, vejo as características para não cair num erro bobo desse. Então isso é uma outra dica, ter um fichário. A outra coisa também, eu gosto de escrever da maneira que eu leio. E eu penso assim, a gente tem que trazer o leitor para dentro da história. Então eu não posso querer complicar demais a coisa. Por exemplo, usar muitos jargões ou palavras muito complexas, difíceis, né? Isso não é muito legal, porque você está lendo, tendo uma leitura prazerosa e de repente se depara com aquela palavra muito complexa e aí você não sabe o significado direito, tem que procurar e tal. Isso não é muito legal. Tem gente que usa isso muito. Lógico, uma palavra ou outra, às vezes por necessidade, tem que ter. Mas o ideal é tentar escrever simples, da maneira mais simples possível. A palavra, ela tem que ser simples, ela não pode usar terno nem gravata. O Stephen King, ele diz o seguinte, que a pessoa que quer encher o texto com palavras complexas, ele é um imbecil pretensioso, porque ele quer criar uma coisa que às vezes ele, mais por motivo de querer aparecer, de querer se provar intelectual demais. Então, é bobagem. Eu acho que tem que escrever da maneira mais simples, para atrair, para chamar o leitor para dentro da história. Isso é uma coisa legal, que eu indico, né? Também. A outra coisa é você ter comprometimento, ter foco e escrever todo dia. Isso é essencial. Escrever todo dia, não precisa ter um horário certo, mas pode ser a hora que der na telha, mas você tem que estar todo dia escrevendo um pouco, seja um capítulo, 5 páginas, 10 minutos, 1 hora, 2, não importa, mas todo dia você tem que estar escrevendo e estar ligado no texto. Eu costumo dizer que o autor ele trabalha 24 horas. Por que você tem que estar ligado? Né? Por exemplo, eu vou deitar, eu estou pensando naquilo que eu escrevi hoje e no que eu vou escrever amanhã. Fico revendo aquilo e pensando no que vou colocar. E às vezes acordo também no meio da noite, né, com ideia e tal, então eu tenho que estar preparado para aquilo. Então também é outra dica que eu dou. Fique sempre com uma maneira, uma forma de anotar um papel, uma caneta, porque às vezes a ideia vem do nada, né? Já me perguntaram, como é que vem a inspiração? A inspiração não tem data nem hora, ela aparece do nada. Então é importante que nessa hora você esteja preparado para guardar aquela ideia. Então às vezes de madrugada eu acordo com uma ideia, pego o papel no escuro mesmo, a caneta, rabisco lá o que eu acho que para no dia seguinte eu poder me lembrar daquilo que eu pensei na madrugada, né? É um garrancho danado, eu não entendo nada, mas depois eu consigo me achar, lembro do que aconteceu. Então é importante. E isso na rua também, às vezes qualquer situação que você veja, é importante você ter como registrar, seja no celular, no tablet. Então essa é uma outra dica. Uma outra coisa que costuma às vezes acontecer é você ter o que o pessoal chama de síndrome da página em branco, né? Então não entre em desespero por causa disso. Às vezes acontece num dia que você não está conseguindo ter ideia, não está conseguindo fluir bem. Então você dá um tempinho, relaxa, que as coisas depois se acalmam. Eu voltando a falar até do Stephen King, ele tem até um livro muito bom sobre a escrita, né? Que ele passa técnicas que ele usa e tal. E ele fala uma coisa bem interessante, que quando ele termina de escrever o livro, porque o autor ele demora para terminar, porque ele termina, volta e lê de novo e começa esse negócio. Mas quando ele termina a primeira vez mesmo, ele dá um tempo de 6 a 8 semanas para poder rever esse livro, né? Por quê? Porque ele quer ficar com a mente limpa. Porque às vezes você tem algum erro, algum vício ali que se você logo que acaba de escrever já volta para fazer revisão, você às vezes não percebe. Então você com a cabeça mais tranquila, dando um tempinho, você consegue descobrir algum problema no livro ainda. Então é importante também que você vai escrever com a mente tranquila, nada de pânico, se der essa síndrome ou alguma coisa assim. Então assim, essas são basicamente as técnicas que eu utilizo. Tem outras que outros autores usam e a gente pode estar falando nisso depois. Bom, minha sugestão literária para hoje tem a ver com o assunto do primeiro bloco, que é sobre técnicas de escrita. Vou falar sobre um livro que eu achei muito interessante,
que é de um suíço chamado Joe Dicker, e é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Esse livro aqui, ele é um romance policial, mas que te passa dicas de escrita. Por quê? Porque a história se baseia no seguinte: o Harry Quebert, ele é um escritor famoso que foi professor de universidade, lançou um best-seller, ficou milionário e se aposentou. E ele tinha um aluno chamado Marcus Goldman, que também se tornou um escritor famoso, ganhou muito dinheiro também, e assinou um contrato com uma editora bem grande, e a editora, logicamente, cobra dele um certo prazo, determinado número de livros. E aí o Marcus Goldman, ele sofre daquilo que a gente também comentou no primeiro bloco, que é a síndrome da página em branco. E o prazo dele para lançar um livro está se esgotando, ele está sendo muito pressionado pelo editor, e ele procura a ajuda do Harry Quebert, que foi seu mentor e amigo nos tempos de faculdade. Então ele vai passar um tempo na casa do Harry Quebert, e lá eles têm diálogos super interessantes, né? O Harry tenta ajudar o Marcus a vencer esse bloqueio da síndrome da página em branco. Então, assim, dá várias dicas de escrita e tal. E eu acho interessante nesse livro isso, que ele está misturando ficção, que é a história policial, que eu vou falar um pouco, com a realidade, que são as técnicas de escrita, que nessa troca de ideias, né, entre o Marcus e o Harry, a gente sempre acaba extraindo algumas dicas bem interessantes. Então, para quem está querendo escrever ou gosta sempre de um bom policial, esse livro aqui é sensacional. Joe Dicker, é verdade, sobre o caso Harry Quebert. O que acontece no meio disso aí? Quando o Marcus está lá na casa do Harry, tentando vencer esse bloqueio da síndrome, né, da página em branco, descobrem um corpo enterrado no quintal do Harry Quebert. E aí o Harry é acusado de assassinato. E nisso aí, enquanto tenta vencer o bloqueio, o Marcus Goldman resolve ele próprio começar uma investigação para tentar inocentar um amigo dele, né, o Harry. E aí começa toda a história. O Harry é acusado de homicídio, o Marcus tentando vencer o bloqueio e ao mesmo tempo investigando para poder tentar inocentar, que ele tem certeza que o amigo dele não matou ninguém. E aí começa a história muito envolvente, é um livro ganhador de vários prêmios, tem mais de 500 páginas, mas olha, a gente não cansa, é um livro muito bom para quem está querendo ler boas coisas e extrair dicas. Então acho que é bem apropriado esse livro por causa do tema que a gente comentou hoje. Então fica a dica. Joe Dicker, ele é suíço, A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Antes de morrer, punição, capítulo 1. A porta do táxi azul marinho de Macedo estava amassada. Piorou, pois ele abriu dispersamente e não notou uma pilastra de cimento. Danificou ainda mais. Macedo estava sentado há horas no táxi e nada de aparecer cliente. Chovia, era uma noite fria de junho. O motorista de táxi se encontrava um pouco alterado por conta da ingestão de bebida alcoólica. E para pegar um ar, resolveu descer do veículo e correu para ficar embaixo da marquise de um prédio em frente ao ponto do táxi. Porta amassada, tonto, e para piorar ficou ainda mais irritado. Um carro preto passou em alta velocidade por cima de uma poça d'água e o molhou todo, mesmo embaixo da marquise. Sua primeira reação foi soltar um belo palavrão. Ficou olhando, em pé, na esquina da rua Otávio Carneiro com a praia de Caraí, na cidade de Niterói. Ficou ali, molhado, só observando o carro preto virar à esquerda em direção ao final da praia. Macedo, depois disso tudo, resolveu entrar no táxi. Já era tarde e com certeza nenhuma alma viva precisaria de seu serviço. Não precisou até agora, ligou o táxi azul e foi embora em sentido contrário ao carro preto que o havia molhado.